Está no ar o programa Ecos da Tecnologia, uma produção do mestrado profissional em Design, Tecnologia e Inovação do Unifateia. No programa de hoje, você poderá assistir a uma série de entrevistas com especialistas da área ambiental e estudiosos que trarão resultados de suas pesquisas apresentados e discutidos no Congresso Nacional de Ecologia, que aconteceu no município de São Lourenço neste mês de outubro de 2024. A partir das entrevistas, você compreenderá que o design, a tecnologia e a inovação compreende todos os campos de estudos e pesquisas hoje compreendidos no universo do conhecimento. Vamos lá? E qual a importância, então, de um congresso de ecologia para os programas de stricto sensu? Quem vai falar com a gente agora é o professor doutor Paulo Sena, que vai contar para a gente um pouquinho. Paulo, primeiro fala, qual que é a importância de um evento, de um congresso de ecologia no nosso país? Eu acho que nós estamos aqui num determinado momento que precisamos urgentemente discutir as questões ambientais do nosso país, né? E não só do nosso país, como também do mundo. Nós acabamos de passar agora por um processo de queima de biomas, né? E que a gente, obviamente, precisa retomar essa discussão. Há pelo menos 36 anos que esse evento que está acontecendo acontece no Brasil. Por isso ele é considerado um dos eventos mais tradicionais por conta de se discutir a questão ambiental, a questão ecológica. E aí, quando nós chegamos nesse momento, é interessante porque esse tema foi pensado há pelo menos um ano atrás. E hoje ele está altamente emergente por conta de toda a degradação que vem acontecendo no planeta. Então, acho que nós estamos, nesse momento, atualizando as discussões. Nós temos um encontro aqui com pesquisadores do Brasil inteiro e até da América do Sul também, e que vêm aqui conversar conosco e trazer as emergências de cada bioma, de cada região, para que a gente possa, na realidade, tomar contato com isso e, a partir daí, começar a gerar soluções para esse tipo de problema. Perfeito. E, Paulo, nós temos no Unifateia programa de Design, Tecnologia e Inovação de mestrado. Estamos aqui hoje com a sua presença, mas ao longo da programação nós teremos outros especialistas aqui conosco pela TV Unifateia, no nosso programa Ecos da Tecnologia. E o que tem a ver, então, sustentabilidade com design, tecnologia e inovação? Bom, primeiro falar de sustentabilidade, falar da questão ambiental, falar da questão ecológica, ela é uma questão interdisciplinar, uma questão que envolve vários profissionais, ninguém consegue dar uma resposta sozinho. Então, o que acontece com o nosso programa? O nosso programa ele é interdisciplinar, ele trabalha projeto, gestão, trabalha educação e trabalha design sustentável. E por isso que estamos na vanguarda. Estamos aqui hoje num evento de ecologia, está trazendo para cá algumas das nossas propostas e soluções para os problemas que acontecem todos os dias com os nossos biomas, com o uso dos nossos biomas. Então, os congressos, eles são lugares onde os mestrados, os doutorados, ou mesmo a academia, ela tem que estar presente, porque são os lugares onde você produz soluções, você faz a pesquisa e gera soluções. Você chegou num ponto muito importante, Paulo, porque quando nós falamos sobre inovação e tecnologia, as pessoas rapidamente atrelam a toda a questão de contaminação ambiental, né? Por conta da questão do lixo tecnológico que é gerado, da obsolescência programada de alguns produtos. Como é que a gente pode fazer essa conexão? Então, aqui, inclusive, nós trouxemos aqui para o evento 2 produtos que nos ajudam a pensar isso, ou até outros, inclusive também algumas dissertações que vêm discutindo esse tipo de coisa. Como é que eu faço o uso racional disso? Como eu faço o que a gente chama de design sustentável?
Como é que nós podemos usar? Nós temos que usar, mas nós temos que saber usar para isso. Por isso, quando a gente fala em design, nós estamos falando em projeto. E que, quando eu falo de design sustentável, são projetos sustentáveis, projetos que ao mesmo tempo, nós fazemos a usabilidade dessa solução e, ao mesmo tempo, aprendemos com esses produtos, com essas soluções, quais seriam os problemas que estariam causando. E aí isso vira uma bola de neve, onde você vai o tempo todo gerando soluções e, ao mesmo tempo, detectando problemas que podem acontecer. Então, hoje, quando a gente fala de ciência e tecnologia, e falamos aí de inovação e tal, antes de qualquer coisa, o que o nosso programa discute? Vai falar de tecnologia, vai falar de inovação, não esqueça do design, que é o projeto original. Não dá para você tentar... É lógico que a gente tenta corrigir as coisas ao longo do tempo, mas o melhor é quando você não precisa corrigir tanto. Você já pensou em todas as possibilidades antes de você fazer a ação, agir com aquele determinado produto. Perfeito, Paula. E ainda nessa esteira, nós estamos vivendo momentos em que, muito impulsionadas pela discussão das ODS, as empresas, as indústrias têm se visto, né, obrigadas, querendo ou não, a tomar algum tipo de atitude. O mestrado em Design, Tecnologia e Inovação também ajuda a repensar essas possibilidades e projetos. Sim, sim. Inclusive, temos trabalhos envolvidos nisso, né? Temos trabalhos, inclusive, que o mestrado acompanhou até mesmo alunos de ensino médio, com bolsas do CNPq, para que a gente pudesse pensar, por exemplo, os 10 produtos mais consumidos no mundo, qual é a contribuição que eles têm para os ODS? As empresas chamadas top do mundo, tem 2 trabalhos que a gente fez também, que vão mostrar o quanto essas empresas, inclusive estão no Brasil, essas empresas top no mundo, elas contribuem para os ODS, né? E hoje, você vê, a gente está ampliando tanto isso que a gente já está chegando à 20ª ODS. Então, assim, o mestrado, ele te dá, um mestrado em Design, Tecnologia e Inovação, te dá exatamente essa chance de estar gerando produtos, gerando serviços, gerando soluções que estejam sempre em uma conversa muito próxima, um discurso muito próximo dessas ODS. E não podemos esquecer do ESG também, né? Perfeito. Paulo, para a gente encerrar essa parte da nossa entrevista, porque nós teremos o Paulo em outros momentos do nosso programa também, para as empresas, né? Que nós temos hoje uma quantidade de alunos bem interessante no nosso mestrado, né? Por ser um mestrado profissional e por ter aplicabilidade técnica e prática, né? Mas podem existir empresas também que queiram desenvolver projetos junto ao nosso mestrado. Como é que isso funciona? Essa é uma outra conversa importantíssima que o Brasil vem fazendo. E, obviamente, nós também estamos nessa esteira de trabalho desde quando a gente pensou o curso há 9 anos atrás. Nós estamos entrando agora nos 10 anos, né? E que é exatamente quando o mestrado vai até a empresa, ou a empresa vem até o mestrado, aproveita da expertise dos seus docentes, dos seus professores, dos próprios alunos, e nos pede, de repente, uma solução para um determinado problema. Ou então, de repente, são alunos que trabalham nessas empresas, a gente já teve vários, inclusive, que trabalham nessas empresas e que precisam resolver alguma coisa, mas a empresa não tem esse conjunto de pesquisadores, não tem essa massa crítica para poder desenvolver isso. Então, esse aluno vem fazer o mestrado conosco, entre aspas, né, encomendado pela própria empresa, para que ele, então, desenvolva um projeto para solucionar um problema da própria empresa. Essa parceria é fundamental.
né? Porque é uma parceria de mercado, é uma parceria prática e para a universidade isso é fundamental, porque nós estamos trabalhando, né, com um produto ou com um serviço para a comunidade, para o mercado, a partir de quem? A partir das dores, a partir da sensibilidade, dessas empresas. Perfeito, professor Paulo. Você permanece conosco e fique atento, porque ao longo do programa, muito mais novidades sobre esse assunto. Qual que é a importância da pesquisa sobre ecologia para os diversos eixos de pesquisas pelo Brasil? Nós estamos com o professor Geraldo Magela, do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, que vai contar um pouquinho para a gente dessas interfaces, professor, da ecologia com a pesquisa. O senhor fique à vontade para se apresentar e contar um pouquinho com a participação do senhor nessa linha de pesquisa. Ok, Flávio, primeiro prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Esse momento que o Brasil vive de tantos desafios nas questões ambientais, é fundamental que os pesquisadores se reúnam para propor soluções e tentar entender as dificuldades que nós estamos passando e, acima de tudo, conseguimos estabelecer uma política pública mais adequada para que o governo federal haja de forma coerente em cima das questões ambientais. Então, o conhecimento é fundamental. E para isso nós estamos aqui no Congresso de Ecologia mais uma vez, né, nesse congresso que reúne os especialistas brasileiros das diferentes áreas, desde da ecologia mais estrita, com o estudo dos animais e das plantas, e mais frequentemente nos últimos congressos também têm aparecido as questões socioambientais que são fundamentais para a gente. No meu caso específico, trazendo aqui uma discussão sobre os desafios que nós temos para garantir um bom desenvolvimento econômico sem perda de biodiversidade, sobretudo valorizando as populações tradicionais, os povos originários, que são grandes parceiros nossos na conservação e que precisam do apoio para continuarem sobrevivendo e garantindo os serviços ambientais e ecossistêmicos tão necessários para a sociedade e para a economia brasileira. Perfeito. Magela, você estava comentando aqui com a gente, né, sobre essa questão, a importância da gente refletir sobre economia e desenvolvimento econômico sem relegar os impactos ao meio ambiente. Isso é um assunto que a gente tem que falar muitas vezes, né? Sem dúvida nenhuma. É o desafio, né? Como nós conseguimos garantir que esses povos, sobretudo as populações mais pobres, consigam ter uma vida digna, num ambiente saudável, sem comprometer esse ambiente. Na minha palestra, eu falo exatamente sobre isso. Nos últimos 50 anos, nós melhoramos muito vários índices econômicos e sociais, mas os ambientais foram piorados. Uhum. E não existe uma sociedade saudável num ambiente que não esteja igualmente saudável. Então, nós precisamos rever esses modelos econômicos e buscar alternativas para garantir tanto desenvolvimento para essas populações que muitas vezes estão expostas ao isolamento de áreas com alta biodiversidade e de grandes estoques de carbono, mas de um modelo que seja coerente com a sobrevivência delas e da saúde ambiental. Dentro das pesquisas do senhor, tem alguma fatia ou algum desse grupo de povos originários específicos que o senhor tenha feito uma análise mais próxima? Na verdade, eu trabalho com áreas protegidas, né? A gente vem avaliando a criação e a gestão dessas áreas na América Latina como um todo e, mais recentemente, utilizando um conceito de estratégias, de outras medidas de conservação que envolvem diretamente os povos originários. Então, não tem um grupo específico, mas o desafio dessas áreas protegidas, que muitas vezes são vistas como entrave ao desenvolvimento econômico, mas, na verdade, são uma possibilidade, um novo modelo de desenvolvimento, trazendo para essas populações locais possibilidade de explorar o ambiente de forma sustentável, com o turismo, por exemplo. Perfeito, professor. Esse nosso programa, o Ecos da Tecnologia, ele quer dar muitas vozes aos pesquisadores de fato. Se o senhor, enquanto pesquisador, pudesse deixar uma mensagem sucinta da sua área de atuação, da sua área de pesquisa, como alerta ou como orientação para a sociedade como um todo, qual seria?
eu acho que é valorizar aquilo que nós temos de mais importante, ver a biodiversidade não como um recurso apenas a ser utilizado, mas como um patrimônio do povo brasileiro que precisa ser protegido e utilizado, sim, mas de forma sustentável. Então, essa visão de passar a ver os nossos ambientes, a nossa biodiversidade, como um patrimônio, assim como nós consideramos outras coisas na nossa cultura, como o futebol, o samba, música, esse patrimônio precisa ser reconhecido, ser valorizado, ser protegido. Perfeito. Professor, muito obrigado pela sua participação. Você continua conosco no Ecos da Tecnologia. Já já, mais especialistas e mais entrevistas para você. Muitos pesquisadores da área de ecologia e áreas correlatas presentes nesse Congresso Nacional, muito importante aqui para o nosso Brasil, na verdade, considerado uma das referências dos encontros de ecologia. Quem está conosco é o professor Philip Fernside, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e que vai contar um pouquinho sobre a palestra e sobre a sua área de pesquisa. Bem-vindo, professor. Obrigado. Bom, eu falei sobre ameaças aos serviços ambientais na Amazônia, que é o que a floresta amazônica faz, que ninguém está pagando, não? De manter a biodiversidade com todas as suas funções, de manter a reciclagem de água, que é essencial, não só para manter a floresta amazônica, mas também para a água fornecida a outras partes do Brasil, como Minas Gerais, São Paulo, etc. E de evitar o aquecimento global, evitando a emissão de grandes quantidades de gases de efeito estufa. Esse problema de água é essencial, não? Porque é bom lembrar que em 2014 a cidade de São Paulo quase ficou sem água até para beber. Se tivesse demorado mais um pouquinho para chegar à época chuvosa, teria sido uma catástrofe sem precedentes para a maior cidade do Brasil, quarto maior do mundo, impressionante. Daí, em 2021, tinha outra enorme seca naquela parte do país. Então, o clima lá mudou. Essa é principalmente devido a mudanças de temperatura nos oceanos ligadas ao aquecimento global, uma coisa prevista a piorar no futuro. E esse aumenta muito o valor da floresta amazônica, porque boa parte da água lá vem da Amazônia pelos chamados rios voadores, né, que traz vapor da água que foi reciclado pela floresta amazônica. E se perder essa água, não tem mais margem, né, não vai manter uma cidade como São Paulo lá. Então, as estimativas da percentagem daquela bacia hidrográfica que depende de água que vem da Amazônia vão de 16% até 70%, e tudo entre eles. Mas se for 70%, obviamente qualquer perda de floresta amazônica é desastroso. Mas mesmo no mínimo disso, 16%, em 2014, São Paulo ia ficar sem água. Então, é essencial manter isso. E está sendo ameaçado por várias coisas. O Ministério de Transportes quer fazer a rodovia BR-319, Manaus-Porto Velho, que é ligada a vários outros planos para outras estradas, que abre aquele enorme bloco de floresta no oeste do estado do Amazonas, que é essencial para essa reciclagem de água. O último lugar antes de vir para São Paulo, que é reciclada. E também maior estoque de carbono que ameaça empurrar o efeito estufa além de um ponto de não retorno. E, bom dizer também, é o lugar mais fácil para evitar desmatamento. Pensou não fazer as estradas que abrir a área, enquanto no leste da Amazônia tem que mudar o comportamento de até milhões de pessoas, uma coisa muito mais difícil de fazer. Mas continua esses planos. E, inclusive, já tem a grilagem de terras aumentando nessa área onde é planejado fazer as estradas ligadas ao BR-319. Se tem também um grande plano para a exploração de gás e petróleo na área chamada área sedimentar Solimões. Enormes ameaças a isso, que é uma maior área de terras
públicas não destinadas, chamadas terras devolutas, que são mais atraentes a vileiras, a cinteiras, a madeireiras e tudo. E o atual governo está querendo legalizar todas essas coisas aqui, e tratado com o eufemismo de regularização. Então, das enormes forças através do desmatamento. E a mudança climática, que também ameaça essa área. É bom lembrar o trabalho liderado pelo Bernardo Flores, que saiu em Nature em fevereiro desse ano, que mostrou até 47% da Amazônia é ameaçada por passar de um ponto de não retorno e florescer colapsar até 2050. E a localização dessa área que foi a surpresa, não é só a parte perto do Cerrado, que a gente sabe que está começando o colapso, mas a área em volta de Manaus, todo ao longo da rodovia do BR-319, e essa área no oeste do estado do Amazonas. Então, esse é gravíssimo. O Brasil está no outro lado dessa questão, com exceção do Ministério do Meio Ambiente. Todos os outros, Minas e Energia quer furar por petróleo até na Foz do Rio Amazonas e todo o longo da costa. Tem esse leilão, o fim do mundo, com áreas na floresta amazônica, em dezembro do ano passado. Tem outro grande leilão programado para janeiro agora, e esse outro projeto de áreas sedimentares de Solimões é enorme. Não? Até o ministro falou que quer continuar explorando até o Brasil ficar um país rico. Né? Quer dizer, eles têm para fazer para sempre. E o próprio presidente falou que não ia se passar qualquer oportunidade para o país crescer com referência a isso. E o país sempre vai querer crescer. Sim. Então, é uma coisa que tem que virar rapidamente em várias frentes, senão vamos perder a floresta amazônica, que é chave, inclusive, para empurrar o clima global além de um ponto de não retorno, onde fica cada vez mais quente, tem mais incêndios florestais, está derretendo tundra e tudo mais que emite mais carbono, e nada que a sociedade humana pode fazer ia parar, mesmo se não emite mais uma tonelada, não queima mais um litro de gasolina, não corta mais uma árvore, e só 16 bilhões de toneladas por ano. Se está saindo dessas outras coisas, mais do que isso, escapa e vai embora. E a Amazônia é no centro disso. Nós temos centenas de bilhões de toneladas de carbono na floresta, que podia ser, inclusive, o solo embaixo da floresta. Esse que pode ser liberado, só uma fraçãozinha disso em poucos anos, e essa é a coisa-chave. Então, realmente é muito importante mudar a posição. A ideia que podemos ser o último no bonde para sair do petróleo, etc. Essa é uma loucura. O Brasil tem que assumir a liderança disso. Perfeito. E puxar essa fila, né, professor? O senhor estava comentando aí, 2050 está logo ali, né, professor? Então, as medidas têm que ser imediatas, não é contra o desenvolvimento econômico, mas em favor de um design mais sustentável das estruturas, das empresas e das vias, como o senhor citou, como elemento-chave dessa mudança de pensamento, não é isso? Exatamente. É uma coisa que tem que começar agora, não é só esperar para 2050. Nesse último COP28, no final do ano passado, a Comissão de Clima lançou seu grande levantamento que mostrou como as emissões estão subindo e a trajetória que tem que seguir para não passar do limite de 1,5 graus acima da emissão antes da Revolução Industrial. E esse limite de 1,5 graus representa um ponto no retorno onde a probabilidade de aquecimento global escapar do controle humano aumenta muito e também, coincidentemente, para manter a floresta amazônica. Então, muito importante não passar isso. E aí tem que diminuir 43% até 2030, que é só daqui a 6 anos, e 84% até 2050. Então, esses números
não é o que as pessoas estão acostumadas. Estamos acostumados sempre a fazer compromissos, chegar a meio termo na política, na diplomacia, no comércio. Por exemplo, se eu quero vender meu carro, eu posso dizer eu quero X e alguém pode oferecer Y. Aí eu tenho duas opções. Eu posso sentar e tentar chegar ao meio termo, fazer negócio, ou eu posso virar as costas e ir embora. Perfeito. Mas aqui nós não temos nenhuma das duas opções. Ir embora significa deixar a questão global seguir, seria um desastre para o Brasil. Primeiro, ia perder a floresta amazônica, com toda a função de reciclagem de água, etc. A região nordeste ia ficar um deserto, são dezenas de milhões de pessoas que dependem de agricultura. Você ia ter todo o litoral com grande população exposta a tufões, recordes, aumento do nível do mar, etc. E acabar com muito agronegócio, agricultura familiar. Não dá para deixar isso acontecer. E também não é uma coisa onde dá para negociar, dizer, eu não gosto desses 53%, eu quero que seja 33%. Porque é simplesmente fixo, a não ser que alguém faz outra pesquisa científica que mostra o número que deve ser diferente. Então, não é o tipo de coisa que as pessoas estão acostumadas. Realmente tem que seguir esse caminho. E o Brasil está no lado errado. Esse tem que ser claro. Que, com exceção do Ministério do Meio Ambiente, todo o governo está empurrando para mais emissões. Tem todo esse problema de petróleo, se tem o Ministério do Transporte querendo fazer estradas que abrem mais ou menos metade que sobra da floresta amazônica. Você tem o Ministério de Agricultura financiando soja e pastagem na Amazônia, financiando a transformação de pastagem em soja fora da Amazônia, que também tem enorme impacto sobre desmatamento. E quem vende a terra para plantador de soja vai lá e compra uma grande área de floresta barata e instala a pastagem. Você tem o INCRA legalizando essas reivindicações no CARS, invasões nas terras públicas, quer dizer, tudo do outro lado. Então, esse tem que mudar. Perfeito. Professor, muito obrigado pela sua participação, pela sua contribuição com o nosso Ecos da Tecnologia. Você continua conosco, já já nós voltamos. E você continua conosco aqui pela TV Unifateia. A cada momento, um novo especialista vem conversar conosco sobre esse congresso de ecologia tão importante, com discussões tão pertinentes para o nosso país. Quem está conosco agora é o professor Augusto Franco, da Universidade de Brasília. Professor, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia e agradeço a oportunidade de estar aqui conversando não só com você, mas com todos os ouvintes que nos estão assistindo. Nós quem agradecemos a generosidade do senhor, porque nós sabemos do tamanho, da complexidade da pesquisa, do pesquisador, né? E para abrir isso para a comunidade, pela importância, pelos impactos que gera. O senhor pode falar um pouquinho para a gente da sua pesquisa? Bom, a minha pesquisa é voltada principalmente para o Cerrado, né? Principalmente buscando entender as adaptações das plantas nativas ao meio ambiente. Então, do ponto de vista fisiológico, como que elas respondem às variações ambientais. O Cerrado é muito caracterizado por uma seca sazonal e por solos que são pobres em nutrientes. E, apesar de a gente pensar um ambiente desse tipo, seria muito difícil para as plantas sobreviverem. No entanto, você tem uma riqueza e uma diversidade de espécies incrível no Cerrado. Então, se qualquer um que tenha oportunidade de passear ou de contemplar o Cerrado, o que você vai notar? Quando você entra numa floresta, parece tudo muito homogêneo, só com o tempo que você começa a reconhecer as diferentes árvores que ali estão presentes. Mas no Cerrado, não. No momento que você olha, você já sente a diversidade. São árvores que têm forma única. Depois você olha para o tapete de gramíneas e você começa a abrir, encontra muitas outras espécies ali dentro. E como que elas conseguem sobreviver nesse tipo de ambiente? Essa é a questão central.
Perfeito. Professor, o senhor está falando sobre os formatos, sobre as raízes, sobre essas formas e configurações únicas das plantas do Cerrado. Isso conversa muito com a temática ampla desse congresso, né, que traz essas interfaces com o desenvolvimento humano em todas as suas esferas. A minha pergunta para o senhor agora é com relação às questões globais de meio ambiente do país hoje. Isso atinge também o Cerrado? De que forma isso acontece? Atinge muito, porque se nós percebermos hoje, existe uma preocupação muito importante com a Amazônia. Então, a Amazônia é o centro das atenções, o que é muito importante, mas nós não podemos esquecer de outros ecossistemas, de outros biomas que estão sendo muito impactados. E é o caso central do Cerrado. Grande parte da fronteira agrícola e da expansão agropecuária ocorre hoje em dia no Cerrado. Ou seja, menos de 50% do bioma permanece em algum estado de conservação. Mais de 50% já desapareceu, não existe mais. Nossa, é uma quantidade bem grande. É, uma quantidade muito grande. E, ao mesmo tempo, nós temos muito que aprender com ele. E temos também que pensar que o bioma Cerrado e a Amazônia, eles estão intimamente conectados. Se você destrói o Cerrado, eventualmente você vai destruir a Amazônia. Grande parte do desmatamento em direção à Amazônia ocorre onde? Mato Grosso e outras regiões que vão entrando pela Amazônia adentro. E esse olhar superficial, às vezes, né, professor, causa nas pessoas essa até indiferença de falar, no Cerrado deve estar tudo equilibrado, tudo bem, e não é bem assim na prática, né? Não é bem assim, e nós já estamos sentindo esses efeitos. Por exemplo, eu que sou de Brasília, tivemos uma seca muito grande, né, que, aliás, ocorreu em várias partes do país, talvez tenha atingido aqui também, e várias vezes, durante 1 ou 2 semanas atrás, a gente acordava com a fumaça dentro de casa devido às queimadas que estavam ocorrendo ali ao redor. Né? As queimadas que nós temos a tendência de achar que elas são inevitáveis, mas elas não são. Se você tiver um plano bem organizado, você consegue controlar ou evitar que isso aconteça. E isso afeta a sua saúde, afeta a saúde de todos nós. Né? E todos os anos, se você lembra, sempre aparece nos jornais e tudo, a fumaça, aeroportos sendo interditados. E, infelizmente, nós estamos começando a nos acostumar com isso. Mas não deve ser assim. Né? Nós temos que evitar que isso aconteça. O senhor tocou num ponto bem central e importante para nós, né? Eu tenho trazido aqui a pauta para os nossos pesquisadores a respeito de como aliar tecnologia, inovação, desenvolvimento econômico ao cuidado ambiental, porque parece que tem-se uma visão dissociativa de ambos os elementos, né? Lembre-se, o desenvolvimento do país, tudo, passa pela conservação e pela ecologia. Basta que a gente tenha uma visão de longo prazo. Se nós tivermos uma visão de longo prazo, ou seja, nós queremos que os nossos filhos e os nossos netos vivam bem, né? Se nós pensarmos dessa maneira, imediatamente a ecologia faz parte do nosso dia a dia, né? Porque nós vamos querer conservar para o futuro. Não é conservar, mas ter uma vida melhor no futuro. Agora, se nós tivermos uma visão, eu quero saber só o hoje, evidentemente não tem futuro. Então nós temos que pensar, nós pensamos só em nós, ou nós queremos pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, que vão estar no mundo do jeito que nós deixarmos. Né? O que nós fazemos hoje impacta o amanhã. Perfeito, professor. Muito obrigado por compartilhar conosco as suas pesquisas, por estar conosco aqui no Congresso, nesse evento tão importante. E você continua nos acompanhando pelo Ecos da Tecnologia. Em instantes, nós já voltamos.
Você participa conosco do Ecos da Tecnologia e você pode enviar o seu e-mail, a sua informação, a sua dúvida, a sua contribuição para o Ecos da Tecnologia através do e-mail mestrado@unifateia.edu.br. E nesse importante Congresso de Ecologia do Brasil, muitos pesquisadores se reúnem para trazer contribuições das suas pesquisas e também concatená-las com outras áreas de pesquisa, que é que traz o desenvolvimento de novos projetos, novas visões e nos dão projeções de cenários talvez ainda não vistos pelo senso comum. Esse é o poder da tecnologia, esse é o poder da pesquisa e da ciência. Quem está conosco agora é o professor Geraldo Fernandes, da Universidade Federal de Minas Gerais. Tudo bem, professor? Como vai? Bom dia, prazer estar aqui com você. Professor, conta para a gente um pouquinho da pesquisa do senhor. Bom, nesse evento nós trouxemos aqui relatos, né, dos desenvolvimentos mais recentes sobre as matas ripárias, as matas que acontecem ao longo do Rio Doce e como elas modificaram, né, e deverão ser no futuro próximo em função do rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais. Perfeito, professor. Lá uma das propostas, né, do Congresso é falar dessas conexões das diferentes áreas de pesquisa e nos impactos não só nas estruturas das cidades, mas também na vida das pessoas, né? O senhor pode contar para a gente um pouquinho, depois da queda da barragem em Mariana, quais foram os impactos específicos para as matas ripárias? Sim, então, o acidente, né, na verdade, o desastre, né, gigantesco, de grandes proporções, um dos maiores do planeta, ele lançou no Rio Doce entre 40 e 50 milhões de metros cúbicos de rejeito para dentro do rio. E esse tsunami de lama saiu ali revolvendo a calha do rio e arrastando tudo até o mar. Então, ele se depositou também essa lama em vários pontos, impactando a vida de milhares de pessoas, né, tornando a água completamente inutilizável pelas populações, pelos animais. Ceifou a vida de muitas pessoas e de uma parte gigantesca da fauna e também da flora, que até hoje ainda não sabemos exato esse impacto. Então, os impactos, além da ceifar a vida de pessoas e animais, também ele se traduziu em grandes impactos no funcionamento do ambiente ao longo do rio, né? Então, com respeito à biodiversidade, ele impactou diminuindo drasticamente a biodiversidade de plantas nessas áreas, né? E qual que é o reflexo, então, do desaparecimento de uma espécie? Bom, além da questão ética de você poder estar eliminando uma espécie da face do planeta, um ser que tem milhões de anos evoluindo e tem direito tanto quanto a espécie humana, nós temos aí os impactos relacionados ao meio ambiente, né, na capacidade de produzir fármacos, na capacidade de sequestrar carbono e ajudar a mitigar os efeitos das mudanças climáticas, no turismo, né, e inclusive na produção, né, agrícola das pessoas ali que dependem do rio. Então, você destruiu ali as plantações de inúmeras pessoas. Além disso, há outros reflexos extremamente importantes que mesmo 10 anos após a passagem dessa lama, né, nós continuamos tendo, porque hoje nós temos, então, uma fauna diferente, completamente diferente, mas nós temos, inclusive, animais, né, nascendo aleijados, né, tortuosos. Então, tem muitos impactos, muitas sequelas que vamos demorar aí, talvez, centenas de anos para poder recuperar, se conseguirmos recuperar. Então, grandes impactos, né, que podem ser vistos até hoje, né? Sem contar sequelas enormes para a sociedade, né, na vida daqueles que foram diretamente afetados, né, por esse desastre horrível. Perfeito. Professor, estou impactada aqui com as informações, porque quando a gente se depara com a pesquisa, né, e a gente se depara com a profundidade de um desastre como esse, que muitas vezes, midiaticamente, ele some
porque fica, não que isso não seja importante, nós falarmos das proporções gigantescas e da quantidade de vidas ceifadas, como o senhor mesmo comentou, mas quando a gente traz isso para o campo da pesquisa e não imagina os impactos por diversos polos, né, por diversos olhares, isso realmente é de nos surpreender, assim, né? Exatamente. E tem outro aspecto também, né? Tem uma importância enorme a pesquisa ecológica ou qualquer outra pesquisa sendo realizada, porque nós somos um país, né, que além do agro, nós temos também a questão da mineração. E a mineração, de uma forma não sustentável, como ela vem sendo em todo o país, ela pode gerar, podemos ter mais acidentes como esse, como tivemos, de fato, em Brumadinho, no qual uma barragem da empresa Vale ceifou a vida de 270 pessoas, né, e impactou também o rio Paraopeba, que é um tributário muito importante do Rio Doce. E uma cidade como Belo Horizonte, que, por exemplo, depende da água aí para consumo humano, de sedentação animal, também foi impactada de forma muito profunda. E temos várias outras barragens que estão aí sob alerta por questões aí de estratégias errôneas de construção. E temos muito ainda que serão construídas ao longo dos anos. Então, esses estudos científicos sobre esse problema, eles são muito importantes também como aprendizado. Nós precisamos estar preparados para novos acidentes. Nós temos que evitá-los, mas precisamos estar preparados e ter aí alguma estratégia para adotar quando eles acontecem. Lembrando que é muito melhor, né, não ter acidente nenhum. Então, é muito melhor preservar, construir direito, do que ter a chance de acabar mais com o nosso meio ambiente já moribundo, né? Nós estamos vendo isso aí todo dia na mídia. Perfeito. Professora, a gente tem até trazido muito para o campo do nosso mestrado o design sustentável, né? Quais elementos têm que ser considerados, além daquilo que é da arquitetura, além daquilo que é da engenharia, para que possamos nos precaver, né, de possibilidades infelizes como essa. Dentro da pesquisa do senhor, existe um lançar de um olhar de esperança para esse futuro, né, em pontos específicos? Já existe algum mapeamento, algum indicador? Muito bem. Bom, alguma perspectiva positiva? Tem. Nós precisamos sanear essa ignorância que existe, né, na realidade, na política, nos nossos governadores, sobre essa questão ambiental. Nós trabalhamos com o meio ambiente porque nós queremos entendê-lo, mas nós precisamos trabalhar para poder preservá-lo. Então, é uma missão muito complexa essa de mostrar que vale mais preservar do que depois ter que corrigir e restaurar. É muito mais caro e demora muito mais tempo. Então, uma das lições é que nós precisamos preservar antes de mais nada. Sobre outros aprendizados que tivemos, que são muito relevantes, é que nós identificamos, agora falando mais exatamente da pesquisa em si realizada, é que nós temos, do início do epicentro do evento em Mariana até lá na Foz do Rio, em Linhares, já no Espírito Santo, nós temos múltiplas florestas ao longo do rio. Então, são inúmeras florestas que nós temos. Então, mesmo estando ao longo do rio, elas aparentemente serem iguais, né, visualmente, né, no seu design natural, elas são completamente distintas. E isso faz com que nós tenhamos que ter, então, uma restauração dessas matas distinta para cada ambiente. Senão nós corremos o risco de estar colocando ali, por exemplo, um conjunto muito tímido de espécies e promovendo uma homogeneização completa do rio, que não traz de volta a sua biodiversidade. Então, cada ambiente que você tem uma biodiversidade. Mas se eu transformo tudo na mesma coisa, eu vou ter só uma biodiversidade. E com isso, eu perco as chances, ou o potencial de encontrar um fármaco que pode, por exemplo, nos auxiliar contra alguns tipos de câncer ou algumas doenças, um antiviral,
essas doenças emergentes. Então, nós temos que estar atento a essas milhões de variáveis presentes no ambiente. Então, nós precisamos começar a trabalhar junto, né, as questões das engenharias, das químicas, das genéticas, da ecologia, e pensar de uma forma mais coesa, para propor soluções mais sustentáveis, mais resilientes às mudanças, né, do clima que nós estamos observando, aí estamos sofrendo na pele, né, ao redor do mundo, isso tudo. Perfeito, professor. Muito obrigado pelas suas contribuições, pela sua pesquisa, não é? Não é só o Brasil que ganha com isso, o mundo inteiro ganha com as pesquisas, ganha com a presença desses pesquisadores, tão generosamente compartilhando conosco os resultados e esse entroncamento de informações que só vão trazer benefícios para o indivíduo, para o futuro da humanidade. Professor, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço pela oportunidade. E o Ecos da Tecnologia volta já já. Este grande evento, 16º Congresso de Ecologia do Brasil, reúne pesquisadores e muitas iniciativas que estão alertas às inovações, às pesquisas, às conversas e às discussões de ecologia. Conosco, a Carla Conceição Pereira, que é presidente da Sociedade de Ecologia do Brasil e também da comissão organizadora desse grande evento aqui. Carla, bem-vinda ao Ecos da Tecnologia. Bom dia, eu que agradeço o convite. Estamos à disposição aqui no evento. Carla, conta pra gente um pouquinho do que a Sociedade de Ecologia do Brasil, de que forma ela estabelece um encontro como esse, com essas dimensões, com pesquisadores de diversas áreas e entendidos nos mais diferentes problemas do nosso país. Bem, a SEB, ela tem 36 anos, né, de atuação nesse ramo da ecologia, na ciência e na tecnologia, né, das ciências ecológicas aqui no país, né, trazendo outros professores também de outros países para contribuir também aqui com essa divulgação, com essa discussão entre alunos e professores, né, e aí sempre trazendo, então, essas inovações, né, do que está acontecendo, o que é feito de pesquisa. Então, o nosso evento acontece a cada 2 anos, né, esse é o primeiro pós-pandemia presencial, durante a pandemia fizemos um online, mas agora, então, a gente resolveu voltar àquele modelo que é o presencial, né, apesar das dificuldades, né, dos alunos, dos professores, toda a questão de fomento, né, a questão financeira do nosso país, das instituições, mas a gente acreditou nessa possibilidade de retomar o evento presencial, né, e aí a ecologia, ela trabalha, né, então todas as questões, as relações, as interações nos ambientes terrestres, né, no ambiente marinho, limínico, que são, né, as águas doces. E trabalhamos também, tem pesquisadores que trabalham com a ecologia humana, não deixamos de fora a questão da educação e da sustentabilidade também. Carla, você listou aí diferentes áreas que se conectam com o bem-estar, com o presente e com o futuro da humanidade, né? O congresso desse ano, especialmente, talvez até um pouco provocado pelo pós-pandemia, né, fez uma abertura de olhar sobre essas conexões e impactos também para o indivíduo. Né? Tanto que vocês trazem a temática da educação, vocês trazem outras temáticas que vão muito além do importante estudo que já existe sobre os biomas brasileiros e sobre outras características que são muito próprias do nosso país. Houve algum impulso específico para trazer essa temática ou foi uma coisa mais assim, não vamos mesmo porque chegou o momento da pós-pandemia, a gente vai ter que repensar até sobre a nossa própria sobrevivência? Com certeza, né? O que nós estamos, né, vivenciando, né, que tem sido noticiado, né, por várias canais, né, de divulgação, de comunicação, são as mudanças climáticas e os impactos, né? E aí a nossa proposta realmente é de fazer esse resgate, ressignificar a atuação, né, a ação do homem sobre o meio ambiente. Nós fazemos parte do meio ambiente, né, não tem como desconectar.
E a gente está vendo que todas as ações, elas estão influenciando, né? Há 30 anos atrás já se falava nisso, mas a ciência, né, da ecologia não era muito bem vista, né? Às vezes era só um movimento, mas, né, nós, muitos pesquisadores renomados e com vasta experiência, já alertam, né, há muitos anos que a problemática ela ia acontecer. E hoje a gente se depara com situações, né, como as cheias, as queimadas, né, todo o furacão, né, que agora assolou os Estados Unidos. Então, enfim, a nossa participação ela é primordial nas questões ambientais. Eu estava dando uma olhadinha na programação com mais atenção, Carla, e observei que aqui a gente tem espaço para os pesquisadores, a gente tem espaço para os graduandos, a gente tem espaço para todos aqueles que querem se aproximar dessa temática e querem entender um pouco mais do contexto, não é isso? Isso, nós trabalhamos a proposta do evento para que todos participem, né, e que façam essa troca de conhecimento. E aí a gente disponibiliza, então, aos alunos que têm, né, alunos de graduação, de pós-graduação no país, temos até hoje na apresentação oral dos resumos, nós estávamos com a presença de uma colombiana, então é um momento de discussão, né, onde traz a experiência do professor ali, naquele momento, né, também podendo orientar com outros olhos um trabalho de um aluno que foi lá expor, ou na apresentação oral, ou em painéis, né? Então, a gente consegue saber o que está sendo feito também em todo o país, e até fora do país, em pesquisas de iniciação científica, ou até mesmo nos cursos de pós-graduação de todo o país. Perfeito, Carla. Inclusive, nós tivemos alunas do nosso curso de Ciências Biológicas lá da Unifateia que estavam muito impactadas com a possibilidade de apresentar-se num congresso tão grandioso, né? E elas que logo amanhã já começam a se fazer presente na sala de aula, né? E trazer essa consciência e essa discussão para os alunos da mais tenra idade também. Ah, que maravilha. Eu acabei de... realmente a gente avaliou, fez, né, temos uma banca de avaliação, né, e realmente duas alunas da Unifateia estiveram presentes e foram muito bem. E o interessante é a gente observar a capacidade, né, delas já estão na iniciação científica, né, a capacidade de demonstrar o domínio por aquela área, né, que elas estão estudando, e saber, então, que isso vai ser replicado para outros alunos de outras faixas etárias. É maravilhoso. A gente acredita que o trabalho, né, esse trabalho do Congresso, ele ajuda nessa formação também das alunas, os alunos terem esse aprendizado, né, essa maneira prática de se engajar na divulgação dos resultados das pesquisas que eles fazem. Perfeito, Carla. Muito obrigada pelas informações. Você continua conosco no Ecos da Tecnologia. Já, já a gente volta. Você imagina a complexidade de desenvolver um congresso com esse nível de pesquisadores e participantes que nós trouxemos aqui no Ecos da Tecnologia? Pois é, quem vai contar para a gente desse evento é Edisa Nascimento, que é a organizadora do evento e, olha, que nos acolheu com muito carinho, não só a nós, como a todos os pesquisadores. Edisa, conta um pouquinho para a gente como é que é a organização, a movimentação para esse evento. Então, ela começa bem antes, nós trabalhamos com 2 anos de antecedência, né? E nós fazemos os convites aos palestrantes, abrimos a parte de inscrição toda para congressistas, e a gente vai trabalhando durante esses 2 anos até chegar no dia de hoje. E aí nós temos as mesas redondas, temos as palestras, as conferências, os minicursos. Então, o evento ele envolve uma gama de itens que você precisa ir aos poucos realizando. Então, tem o material que o congressista recebe, tem a parte toda de local que você precisa ver, tem a parte de estandes. Então, é bem complexo.
E, Edisa, a gente sabe que, conversando com os pesquisadores, eles falaram muito isso, né? Que ainda não existe uma compreensão muito profunda da importância de se falar sobre a temática da ecologia, né? Ou as pessoas olham com um olhar mais fragmentado, né, muito pequeno da complexidade. Nós tivemos aqui muitos pesquisadores, inclusive, de renome no nosso país, né, e que falam com muita propriedade sobre as diversas áreas e como isso nos afeta enquanto ser humano. Você sente isso também? Então, esses pesquisadores eles já vêm dizendo há muito tempo tudo isso que já está acontecendo hoje, né? E o que a gente nota é o seguinte: você tem toda a informação de tudo que você precisa fazer, mas você já viu alguém fazendo alguma coisa? Não. Então, assim, a população e nós mesmos precisamos tomar consciência do rumo que a gente está levando o planeta. Talvez as gerações futuras aí de netos ou bisnetos nossos talvez não peguem mais o que a gente tem hoje. Então, precisa um alerta agora para salvar alguma coisa, porque, senão, a gente não vai ter mais nada. E eles já estão falando isso há muito tempo. O Philippe está aí, que é um renome internacional, inclusive, né? Já falou várias vezes, mas a gente não consegue fazer nada, porque a mola política, o governo e outras entidades não deixam a coisa acontecer. Então, esse é o principal motivo do que a gente está passando hoje. E esse congresso, esse encontro, né, Edisa, essas pesquisas, essa transdisciplinariedade da ecologia que vocês trazem, ela ainda vem num momento pós-pandemia, né, pós-pandêmico. Então, o congresso ele sempre teve assim, muitos inscritos. Com a pandemia, nós fizemos um online, né? E esse é o primeiro presencial pós-pandemia. E nós estamos esbarrando nos problemas sérios, porque as entidades de fomento, que são as entidades que custeiam a parte da pesquisa, elas não estão financiando mais os alunos. Então, fica uma situação difícil, porque a pesquisa precisa ser feita, mas não existe o recurso para que ela dê andamento. Edisa, para a gente encerrar, né, nós já vimos, e esse programa vai fazer uma compilação e trazendo para a gente, pela ótica dos diferentes pesquisadores, o impacto que esse não olhar, né, ou essa não preocupação já está nos trazendo, mas o quanto isso, né, até daqui a pouco tempo também vai trazer efeitos mais graves. Nós estamos recentemente vivendo catástrofes ambientais por todo o mundo, né? Que recado a Edisa, que já é uma pessoa que tem uma preocupação com isso, que está organizando esse evento, ela até sorriu, gente. Ela deixa para as pessoas como um todo. Faça a sua parte. Edisa, esse é o recado. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês. Você continua com a gente no nos Ecos da Tecnologia, que a gente volta já já. Durante toda a programação do nosso Ecos da Tecnologia, você teve oportunidade de ouvir diferentes pesquisadores sobre diferentes áreas, sobre diferentes perspectivas e olhares, sobre não só os biomas brasileiros, mas sobre as problemáticas que hoje impactam diretamente a saúde do meio ambiente, não só do nosso país, mas levando em consideração que nós entrevistamos aqui o Philippe, uma das grandes autoridades na Amazônia, né, da importância do que nós temos no Brasil para o resto do mundo. E o que isso tem a ver, professor Paulo Sena, com o design sustentável? Então, né, olha só. Estamos no lugar certo, na hora certa, né? Porque falar em design sustentável é falar em projetos sustentáveis, né? E esse momento, acho que a conversa, nós já temos resultados de pesquisa que já vem consolidando hipóteses que a gente vinha falando há muito tempo. Então, hoje a gente já tem resultados suficientes para nós definirmos quais são os nossos principais problemas. E o design sustentável, o design tecnologia, o design e inovação nos ajuda a pensar nessas soluções. Então, eu acho que nós estamos nesse caminho, é esse o caminho do nosso programa de mestrado, que é pensar
pensar produtos, é pensar serviços que possam dar soluções a esses novos problemas que foram detectados pelas pesquisas ao longo desses últimos anos com a questão ambiental. Nós ouvimos, Paulo, nas imersões, né? Nós tivemos com o nosso mestrado recentemente uma imersão na Valicap e tivemos agora uma última na Associação Comercial e Industrial de Lorena, né? O quanto o nosso mestrado, do ponto de vista da resolução e do estudo prévio sobre todas as óticas dos impactos de um projeto, ele tem um papel social fundamental. O que nós podemos dizer a esse respeito? Então, nós estamos ainda naquele momento de tentar resolver as coisas a partir de soluções antigas, ou soluções que nem sempre são soluções, mas soluções que não têm nada de inovação, né? E uma das inovações que a gente precisa trazer, se a gente pode chamar isso de inovação, é trazer a participação da sociedade dentro desse processo. Pensar não somente na questão econômica, veja, qualquer produto e qualquer solução que estamos propondo, ela tem que ser economicamente viável, ela tem que ser ecologicamente correta e tem que ser socialmente equitativa, ela tem que ser socialmente distribuída. Todas as pessoas precisam ser incluídas. Isso é o princípio de um desenvolvimento sustentável. É isso que os ODS estão falando, é isso que os SGs estão falando, é isso que hoje nós estamos pensando num mundo novo. Esse mundo novo é esse mundo que traz exatamente essas preocupações. Não dá para fazer mais essa divisão daqueles que podem e daqueles que precisam. Eu preciso que todos possam fazer todas as coisas que eles mesmos precisam. Então, e o nosso programa trabalha exatamente com isso. Essa ideia de trabalhar design enquanto projeto, né, tecnologia e inovação é exatamente isso, é testar novas tecnologias que possam resolver não só os novos problemas, os novos desafios, mas principalmente os desafios mais antigos que estão com uma roupagem nova. E é isso que a gente está descortinando com a nossa pesquisa. Então, Paulo, fica o convite para quem está assistindo o nosso programa, para quem vai assistir o nosso programa, para participar do nosso mestrado. Como faz? Então, nosso mestrado ele tem uma entrada dupla, né, por ano. Nós entramos, temos uma entrada em janeiro, depois temos uma entrada em agosto, e para isso a gente então tem um processo seletivo, que é o mesmo processo que acontece em todas as universidades do Brasil. Você se candidata, você tem uma prova de conhecimento, uma prova de proficiência e um projeto a ser desenvolvido. E acompanhado de uma entrevista para nós conhecermos quem é você e quem é o seu projeto, né? E aí, então, vamos tentar alinhá-lo a partir da sua ideia. Os orientadores, então, fazem um alinhamento para o design, tecnologia e inovação. Perfeito, Paulo. Muito obrigada. Você pode acessar unifateia.edu.br/mestrado e conferir todas essas informações que foram ditas pelo professor Paulo, bem como quais são as nossas linhas de pesquisa. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, né, Paulo? O nosso mestrado não é só para quem é formado na área de design ou na área de arquitetura. Não. Pelo contrário, ele é interdisciplinar, né? Nós temos aí linhas de pesquisa na área de educação, na área de automação, na área de gestão. Então, ele é interdisciplinar. Nós temos desde professores, né, designers e arquitetos, hoje todos os profissionais de mídia. Então, hoje nós temos aí um conjunto interdisciplinar para pensar soluções para o mundo. Perfeito, Paulo. Você continua nos acompanhando através das nossas redes sociais. O Ecos da Tecnologia de hoje vai ficando por aqui. Você continue conosco. Em breve, mais conteúdos no nosso programa. Você acabou de assistir o programa Ecos da Tecnologia, uma produção do Mestrado Profissional em Design, Tecnologia e Inovação do Centro Universitário Teresa d'Ávila Unifateia.
Neste programa, você poderá ter acesso a pautas que te conectarão com o universo do design, da tecnologia e da inovação em todos os campos de pesquisa em busca de um mundo mais equilibrado e melhor para se viver. Continue conosco!